Olá, olá, olá! Bem-vindos à nossa nova série intitulada Sonhos e Interpretações. Nesta série, nós estaremos a identificar simbologias, a identificar fontes de sonhos e a obtermos sabedoria em como proceder após recebermos algum sonho. Por 120 vezes na nossa Bíblia, foram mencionados sonhos, o que significa que por 120 vezes Deus teve encontros com pessoas através de sonhos e visões. O que significa que a mensagem de sonhos e visões não deve ser ignorada. Não deve ser ignorada. O que significa igualmente que Deus nos está a tentar passar uma informação, ao qual cabe a nós prestarmos atenção e acatarmos a informação a qual Deus nos está a passar. Sonhos eu vejo e defino igualmente como amor de Deus por nós. Sonhos igualmente são vistos como advertências de Deus para com cada um de nós. De acordo com o livro de Jó, capítulo 33, dos versículos 14 a 18, diz o seguinte: Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala assim em sonho ou em visão, durante as noites, quando o sono profundo cai todos nós e cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância. Por quê? Porque Deus ele abate os soberbos e ele exalta os humildes. Para poupar a sua alma da cova, morte, e a sua vida de passar pela espada, que é literalmente condenação. Então Deus está interessado, a finalidade de sonhos, quando Deus nos dá sonhos, é porque Ele quer que a gente herde a vida eterna. Existe uma mensagem que é um pouco perdida, ou que nos foi um pouco perdida concernente à salvação. Existem certos tipos de evangelhos que não são verdadeiros, os quais dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Essa não é a realidade. A Bíblia é clara quando diz que nós devemos trabalhar para a nossa própria salvação. Literalmente, é o que as Escrituras dizem. Então, o que significa que nós devemos cumprir com preceitos ou princípios que estão escritos na Bíblia para que a gente consiga garantir, entre aspas, a nossa salvação, a vida eterna. Deus está interessado com que a gente cumpra com que a gente cumpra o que está escrito na Bíblia, justamente para que a gente possa estar com Ele. Livro de Joel, capítulo 2, dos versículos 28 a 29, diz o seguinte: Depois desses eventos derramarei o meu ruach, meu espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Então, nessa passagem nós aprendemos igualmente que o Espírito Santo, ele seria derramado, que é a promessa, sobre todos os povos, todos os povos. Então, filhos, filhas profetizarão, idosos terão sonhos e jovens ganharão visões. Então, aqui nós aprendemos que sonhos é um pão para toda a carne. É o pão de Deus, é algo que Deus forneceu para toda a carne. A Bíblia, desde Gênesis, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vemos, principalmente no Antigo Testamento, Deus a comunicar-se com reis que não conheciam a pessoa de Deus, mas que estava a diverti-los sobre a postura correta que eles deveriam tomar para que não sofressem a sanção de Deus, a espada, por exemplo. A história do rei Abimeleque, quando levou a Sara, esposa de Abraão. Deus apareceu para esse homem em sonho e lhe ordenou para que ele devolvesse a esposa de Abraão, porque senão seria um homem morto. O rei Abimeleque devolveu a esposa e viveu. Tivemos o exemplo, por exemplo, do rei Nabucodonosor, que era um rei que não conhecia Deus.
mas que Deus apareceu para esse homem por 2 vezes. A primeira vez foi no sonho de uma estátua, que esteve a profetizar sobre novas lideranças que iriam surgir após o mandato dele. E Deus esteve a profetizar. E boa parte dessas profecias nós, na nossa época atual, estamos para ver, que por si só é uma mensagem que eu não vou poder passar aqui agora. Que no caso específico, abrindo parênteses aqui um pouco, é por exemplo a geração da inteligência artificial, a geração dos Robocops, que é algo que nós temos visto em certos países mais desenvolvidos e que viremos que será algo super normal nos próximos tempos. O segundo momento, o instante que Deus apareceu para o rei Nabucodonosor, foi quando esteve a advertir ao rei Nabucodonosor da postura correta, que era para ele se livrar do orgulho e da soberba. Caso contrário, ele iria perder o seu reino. Infelizmente, isso aconteceu exatamente um ano após a advertência de Deus, porque ele continuou soberbo, porque ele não reconheceu que tudo o que ele tinha lhe foi dado por Deus, ele esqueceu-se. E por essa razão que Deus permitiu com que ele perdesse a mente por 7 anos. E somente após ele reconhecer que Deus era Deus, foi quando a mente dele foi restaurada, o reinado dele foi-lhe restaurado, essas coisas todas. Então Deus, ele é a pessoa que está mais interessada em nós termos um estilo de vida de paz e prosperidade. Por essa razão que Deus vai nos dar sonhos, que Deus vai nos aparecer em sonhos. Os 2 exemplos que eu lhe apresentei, direto e indiretamente, é o que nós chamaremos de pesadelos. Deus é a pessoa que nos dá pesadelos. Deus é a pessoa que nos dá pesadelos. Obviamente que essa informação não é válida para aqueles que gostam, por exemplo, de verem filmes de terror. Nesse caso específico, se alguém vai se abrir a essa arena de verem filmes de terror, vão ter sonhos, vão ter pesadelos. Nesse caso, Deus não está nesse negócio. De deixar bem claro. Existem certos sonhos que nós nos damos por conta de preocupações diárias. Por exemplo, alguém pode estar a ter um problema com um colega de trabalho, um superior no seu ambiente de trabalho, e vai ter um sonho. Alguém pode estar igualmente a ter algum problema com algum familiar e ter algum sonho. E vai acordar e vai chamar de confirmação e não. É um sonho que a pessoa acabou por se dar por conta de preocupações. Porque o livro de Eclesiastes, capítulo 3, vou ler unicamente a secção A, diz: das muitas preocupações, das muitas ocupações surgem sonhos. Então as pessoas podem estar ocupadas com muitas coisas e terem sonhos. E causarem-se ou fazerem-se sonhar, terem sonhos. Eu vou estar aqui a dar aqui alguns exemplos de tipos de sonhos que as pessoas podem ter. Por exemplo, que é super comum quando as pessoas me contactam em off, dizem, por exemplo, eu tive um sonho que eu estava a ser perseguido. Alguém pode ter um sonho que estava a ser perseguida e o contexto dessa mensagem é super, mas super importante. É, por exemplo, estava a sonhar enquanto estava a fugir, mas estava a fugir por quê? Alguém estava a perseguir-lhe? A resposta deve ser sim ou não. Por exemplo, nos casos específicos onde a pessoa está a fugir, está a correr e não vê ninguém a perseguir-lhe. Se nós nos depararmos com uma pessoa que vai nos dizer que estou a ser perseguida, e alguém vai perguntar, mas está a ser perseguida por quem? Não sei, só sei que eu estou a ser perseguida, mas tem como comprovar que está a ser perseguida? Teve a conduzir, viu alguém atrás, não, eu só tive a sensação que eu estou a ser perseguida. Obviamente que a outra pessoa vai olhar para essa pessoa e vai dizer, claramente existe alguma coisa que está errada com essa pessoa. Então, se nós vamos ter um sonho, o qual nós mesmos nos vemos a correr sem
sem existir a possibilidade de alguém nos estar a perseguir. Significa que existe algo de errado conosco. Significa, igualmente, que nós, na nossa vida, nós temos dificuldade de reconhecermos ou de lidarmos com situações da nossa vida. Nós temos algum aspecto da nossa vida que a gente tem alguma dificuldade de reconhecer que estamos errados, de reconhecermos que temos que melhorar ou que devemos mudar. Então, essa é a linguagem que Deus vai nos dar. Vai nos dar esse tipo de pesadelo, que é para nos chamar a atenção, que é para nós nos humilharmos perante a pessoa de Deus e pedirmos a Deus para que nos dê a informação sobre a interpretação do sonho. Igualmente, quando nós sonhamos enquanto estamos a correr, representa a nossa indisponibilidade ou indisposição, que acho que seria a palavra correta, de lidarmos com o inimigo. Porque se nós formos a fazer o nosso TPC, nós vimos, por exemplo, nós vimos o rei Davi a lidar com Golias, quando a tropa israelita toda estava a fugir, inclusive o rei Saul, que era super treinado para a batalha. E todos os outros soldados que eram super treinados, cheios de experiência, estavam a fugir da responsabilidade de lidarem com Golias. A seguir, Deus teve que trazer um jovem rapaz de entre 15 a 17 anos, que teve algumas experiências no deserto, com ovelhas, com ursos e com leões, para ir lutar com Golias. Então, nós não fomos feitos para fugir, nós fomos feitos para enfrentarmos o Golias. Foi exatamente o que Davi fez na Bíblia. Estou a fazer menção de 1 de Samuel, capítulo 17, para quem não estiver a par. Então, esse é um dos exemplos. Por exemplo, outro exemplo que eu vou estar a dar aqui a seguir é: alguém vai ter um sonho que está a ter uma discussão com o seu superior, com o seu chefe. Sim, com o seu superior. E nesse sonho, por exemplo, essa pessoa está a responder, essa pessoa está a desacatar ao chefe. E a pessoa vai acordar, que é super comum no meio cristão, e dizer confirmação, porque o meu chefe já não gostava de mim. Então, é Deus que está a falar comigo que o meu chefe não gosta de mim, não. A mensagem que Deus está a passar aí é que essa pessoa tem dificuldade de se submeter a autoridades. Essa pessoa, igualmente, tem dificuldade de se submeter à autoridade máxima de Deus. Qualquer pessoa cristã que vai normalizar, desacatar uma autoridade, vai ter igualmente dificuldades em acatar ao que assim diz o Senhor. Vai questionar a Bíblia, vai discordar da Bíblia. E a última vez que eu fiz o meu TPC, Deus, ele é a palavra. Então, novamente, Deus vai nos dar esse tipo de sonhos, que é para nós corrigirmos o nosso comportamento. Amor de Deus, porque Deus repreende aqueles que Ele ama. E glória a Deus por isso. Deus repreende aqueles que Ele ama. Por exemplo, outro exemplo que é super comum, pessoas têm, por exemplo, um sonho de verem vômito e se veem a comerem o próprio vômito. O que isso significa? De acordo com Provérbios capítulo 26, versículo 11, diz o seguinte: como um cão que torna ao seu vômito, é o insensato que repete suas tolices. Eu vou voltar a ler. Como um cão que torna ao seu vômito, é o insensato que repete suas tolices. Então, Deus nos ama suficientemente para nos apresentar essa analogia. Porque ninguém no seu juízo normal tem a capacidade de querer comer do seu próprio vômito. Uma pessoa no seu juízo normal não é capaz de fazer isso. O outro exemplo comum que eu tenho notado também quando as pessoas me contactam em off é, por exemplo, concernente a pessoas que se veem a comerem lixo. Lixo representa igualmente a tolice. Lixo representa ao tipo de evangelho que as pessoas estão a se submeter
ou o tipo de evangelho que as pessoas estão a beber ou estão a comer, quando eu falo de se submeter. Porque a palavra de Deus é o pão nosso de cada dia. Então, se alguém vai estar a ter um sonho de estar a comer lixo, não é normal, não é de Deus. Então, Deus ele vai apresentar essa analogia gráfica que vai parecer um pesadelo, que é justamente para nós voltarmos para Ele e tentarmos perceber o que é que nós estamos a fazer para concordar em comermos lixo, porque quando nós comemos, nós estamos a compactuar com algo. Então, Senhor, revela-me exatamente com o que é que eu estou a compactuar, com o que é que eu estou a concordar. E Deus vai nos revelar, certamente. Deus vai nos revelar. Voltando aqui à mensagem do sonho, quando alguém está a ter um sonho que está a discutir está a ter algum tipo de discussão com um superior, o super comum também quando alguém está a ter algum tipo de discussão com um pai ou com uma mãe, que é super comum em casos de cristãos que tiverem algum tipo de relacionamento tenso com um dos lados, ou pode ser do pai ou da mãe. Isso representa que essa pessoa não se submete à autoridade de Deus, não é confirmação, como eu já havia mencionado, e significa que essa pessoa não se submete à autoridade. Porque a Bíblia é clara quando diz, por exemplo, que nós devemos honrar a pai e mãe para que os nossos dias nos sejam acrescentados. Essa é uma passagem que vem para nós, essa é uma escritura bíblica que vem para nós como promessa. E pessoas que não se submetem a autoridades vão sofrer sanções. Vão sofrer sanções. Então, dos 2 exemplos ou 3 exemplos que eu apresentei aqui, ou 4 provavelmente, que eu apresentei aqui até agora, nós aprendemos que nem todos os sonhos são para serem repreendidos. Porque existe uma cultura, igualmente no corpo de Cristo, que ensina as pessoas a repreenderem, pega fogo, queima, a todo tipo de sonhos. Não, não. A mensagem é: vamos escrever os sonhos, vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria de como interpretá-los, e Deus vai nos dar sabedoria. Como é que a gente consegue interpretar os sonhos? Os sonhos têm que ter sustento bíblico. Nós não interpretamos os sonhos de acordo com o que nós achamos. Nós interpretamos os sonhos de acordo com o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, a simbologia do vômito, eu apresentei Provérbios capítulo 26, versículo 11. A simbologia de nós não estamos a fugir, não estamos a correr. Apresentei a simbologia, apresentei o sustento bíblico de acordo com 1 de Samuel, capítulo 17. A seguir eu vou estar a fazer menção brevemente sobre... alguém também pode igualmente procurar saber o que significa eu sonhar enquanto eu estou a ser perseguida por alguém. Nesse caso específico, significa, pode representar bruxaria ou feitiçaria, mas depende muito do contexto. Está a ser perseguida por quem? Está a ser perseguida por um gigante? É Deus que está a falar que nós devemos lidar com um gigante, Golias, na nossa vida. Estamos a ser perseguidos por um atirador, por exemplo, no sonho. Representam os tais principados e potestades, por exemplo. Estamos a ser perseguidos por quem? Percebem? Acho que em suma é isso. Então, nem todos os sonhos devem ser repreendidos. Quando Deus nos dá esse tipo de pesadelos, é o momento de nós agradecermos a Deus por nos dar olhos para vermos, ouvidos para ouvirmos, porque Deus é quem está interessado em nós vermos, para nós nos corrigirmos e para a seguir orarmos a respeito, com sabedoria. Outro aspecto que é muito, mas muito importante é nós percebermos que Deus não nos dá sonhos em nome de fofuras, em nome de romance. Deus é uma entidade santa, Deus é santo,
E a pessoa que está a falar conosco fala da sua natureza. Deus é santo, Deus é perfeito. Então, o que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos santos, tenhamos um estilo de vida de santificação. O que é que isso significa? Separação, consagração para a pessoa dele. Então, Deus não vai nos dar sonhos em nome de nos darem sonhos, em nome de termos um casamento próspero, ainda que essa seja a vontade do Senhor, em nome de, de vivemos felizes para todo sempre. Sério. Porque, direto ou indiretamente, é como se nós estivéssemos a reduzir o sacrifício que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Porque as pessoas que estão no mundo continuam a casar-se. E boa parte delas têm casamentos prósperos. Se formos analisar, eu falei prósperos e não falei perfeitos, falei prósperos. Que é para nós, na qualidade de cristãos, não corremos o risco de reduzirmos o sacrifício que foi feito por Deus na cruz ao nada. Então, há necessidade de nós percebermos qual é que é o propósito de Deus para nós, o que que Deus espera de nós. Porque o que eu mencionei inicialmente, a mensagem de salvação é o sacrifício que Deus fez por nós na cruz. E depois existe Deus como o nosso Senhor. Senhor significa dono. Senhor significa que nós não temos que questionar. Significa chefe, significa dono, autoridade suprema. Esse é que é o significado da palavra Senhor. Existe a outra parte de Cristo Jesus como nosso Salvador. O sacrifício foi feito por nós na cruz e glória a Deus por isso. Mas após o sacrifício foi feito por nós na cruz, existe um estilo de vida de santidade, um estilo de vida de separação. Então nós não podemos ter o mesmo estilo de vida de uma pessoa que não está em Cristo Jesus, por exemplo. Vou apresentar aqui agora, vou fazer menção de algumas simbologias e os seus significados. Animais na arena espiritual têm significados. Animais têm significado na arena espiritual. E é super, mas super comum pessoas terem sonhos com animais. Por exemplo, cão tem um significado. O que que a Bíblia fala sobre cão? Se alguém está a ter um sonho e que está, por exemplo, a ser perseguida ou mordida por um cão, ou que está a ver um cão no sonho, o que que a Bíblia fala sobre cães? Então, a analogia de cão nunca é positiva, segundo a Bíblia. A analogia de cão nunca jamais é positiva, segundo a Bíblia. Porque todos os versículos bíblicos os quais Deus usou a analogia de cão nunca foi positivo. Eu fiz menção do livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 11, sim, e que falava que o cão volta para o vômito, que essa é literalmente a natureza do cão. A Bíblia retrata cães como imoralidade sexual, quando temos a mensagem do homossexualismo, do lesbianismo, tudo que for imoral, sexualmente imoral, literalmente. A Bíblia faz menção sobre isso. Então, igualmente representa um prostituto masculino. Cão. Então, se alguém, por exemplo, uma mulher vai ter um sonho que está a dormir com um cão. A mensagem que Deus está a passar para essa mulher é que ela se deita com um prostituto, com um imoral, com um adúltero. O homem o qual essa mulher se está a relacionar tem um estilo de vida imoral, de adultério. E que, por consequência, que por si só é uma mensagem que eu não vou poder aprofundar aqui, faz com que a tal pessoa tenha sonhos sexuais constantes e perdas constantes. Que por si só é uma mensagem. Então, animais têm significado. Serpente, o que que a Bíblia fala sobre a serpente? O que que a Bíblia fala sobre a serpente? A Bíblia fala
no livro de Gênesis que a serpente era um animal mais astuto de todas as animalias, por essa razão que Satanás usou a serpente para ter acesso a Adão e Eva e fez com que Adão e Eva se rebelassem contra Deus. É o que a nossa Bíblia fala. A nossa Bíblia igualmente fala que serpente, de acordo com o livro de Atos, capítulo 12, ou capítulo 16, perdão, não capítulo 12, capítulo 16 de Atos, que é a história da jovem que era possuída por um espírito da adivinhação. A adivinhação, por definição, é serpente. Então, é um espírito de bruxaria, de feitiçaria, a adivinhação. Então, quando nós nos vimos em sonhos, ou nos vimos em sonhos a depararmos com serpentes, é o que isso representa. Então, a gente deve procurar saber com a pessoa de Deus, dependendo do contexto do sonho, do que é que ele está a tentar passar, de qual é a informação ou mensagem que ele está a tentar passar. Deus já fala maioritariamente conosco através de parábolas. Se formos a fazer o nosso TPC, Jesus falava através de parábolas para o público, mas quando os seus discípulos se aproximassem a ele decifrava as parábolas, falava abertamente. Mas ele inicialmente sempre fala conosco por parábolas, por essa razão que os nossos sonhos maioritariamente vão parecer parabólicos. Então Deus fala conosco através de parábolas. Deus é quem inicia com a conversa, Deus é quem desenvolve a conversa e Deus é quem termina com a conversa. Então qualquer tipo de sonho que nós tivemos, devemos primeiramente conversar com aquele que nos deu o sonho. Procuramos saber como é que nós vamos proceder concernente aos sonhos que nós vamos ter. Como é que nós vamos proceder? Nós vamos escrever, é a primeira coisa que nós fazemos. Nós podemos gravar um áudio, porque algumas pessoas podem se esquecer, então é mais fácil gravarem um áudio e a seguir redigirem, porque essa foi a instrução que Deus nos apresentou em vários versículos, que eu vou estar a apresentar a seguir nas próximas partes desta série. E nós escrevemos, colocamos mês, dia, ano, porque existem certos sonhos que vão se concretizar daqui a 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Daí da importância da gente colocar mês, data, ok? E sublinhamos, estudamos sonhos. Procuramos identificar simbologias, que é o que nós estaremos a aprender a seguir, de uma forma super breve, acerca de simbologias. E procuramos saber o que é que a Bíblia fala acerca das simbologias que nós conseguimos identificar. É como nós literalmente interpretamos sonhos. Outro exemplo que eu vou dar aqui de uma forma super breve é, por exemplo, em termos de animais, as pessoas podem ter sonhos com... Eu falei de cobra, falei de cão, biblicamente falando. Por exemplo, se alguém se deparar numa casa onde vão ter ratos, vão ter baratas. Baratas e ratos nós vemos em armazéns, em lugares que não são limpos, em lugares que são fechados. Não vai representar uma coisa boa. Vai representar, por exemplo, pobreza. Pode ser. Boa parte das vezes, 99% das vezes, Deus está a informar as pessoas que estão a lidar com o altar da pobreza. Então, cabe a nós procurarmos saber com Deus qual foi a porta que nós abrimos para a pobreza entrar nas nossas vidas. Pássaros. Cores são super importantes. Pássaros, por exemplo, o que é que representam pássaros? Nem sempre pássaros representam espíritos monitoradores. Pássaros, por exemplo, por vezes, ou pombas, no caso específico, em algum momento, segundo a nossa Bíblia, representa a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo não é uma pomba, mas foi a analogia ou simbologia que Deus usou para descrever a pessoa do Espírito Santo. Existem casos, dependendo das cores, o que nós tivemos a ver no sonho, que a gente vai conseguir identificar se é um espírito monitorador, se é um espírito familiar ou não. Então, eu espero que eu tenha sido clara. Esta é a primeira parte do nosso ensino em relação
a sonhos e suas interpretações. Shalom.